Nesse vídeo eu vou ler e comentar com você a minha redação do Enem de 2022, mostrar a minha vista pedagógica, a avaliação de cada competência, apontar possíveis erros da minha redação e explicar o porquê eu fiquei com 920 na redação do Enem de 2022. Então, vem aqui comigo. Bom, então essa aqui é a minha redação do Enem de 2022. Eu fiquei com 920 aí nessa redação. E antes de eu fazer a análise e comentário a respeito aqui dessa redação, né, e o porquê eu perdi nota em determinada competência, eu vou explicar para vocês como é corrigida e avaliada a relação das competências de acordo com a vista pedagógica. É a vista pedagógica que os corretores fizeram aí a respeito da minha redação que vai nortear a nossa análise e o porquê eu perdi nota em determinada competência. Vou fazer um breve resumo aí de como é avaliado cada competência também para a gente entender o porquê eu perdi nota em determinada competência, ou então porque o corretor identificou que não tinha uma boa estruturação e avaliação de acordo com cada competência. Beleza, a competência 1 aí do Enem, da redação do Enem, né, diz respeito a demonstrar domínio da norma escrita. É nessa competência que você é julgado quanto a questões relacionadas à gramática. Se você escreve palavras erradas, se tem erro de vírgula, erro de frase, erro de concordância. Essa é uma das competências mais difíceis de serem gabaritadas na redação. Justamente porque ela tem um critério muito específico e restrito de erros que você pode cometer. Geralmente, quem fica com 960 ou 980 não tira 1000 na redação, justamente por conta dessa competência. A competência 1, você pode cometer no máximo 3 erros, sendo eles 2 de gramática e 1 de estrutura sintática, né? Quando você não deixa aí a frase muito bem compreendida. Ultrapassou o limite desses 3 erros, você vai ser penalizado nessa competência. Você vai ser classificado no nível 4, consequentemente você vai ter uma nota menor. Nível 4 atribui aí 160 pontos, o nível 3, nível 2 e nível 1 vão diminuindo a nota aí de 40 e 40 pontos, certo? Se você cometer, por exemplo, 3 erros de gramática e nenhum erro de estrutura sintática, você passa nessa competência? Não, você vai ser classificado no nível 4 e vai ganhar 160 pontos, porque só pode 2 erros de gramática e 1 de estrutura sintática. Se você cometer 2 erros de estrutura sintática e nenhum erro de gramática, passa nessa competência? Não. Para você conseguir o nível 5 nessa competência, você tem que ter 2 erros de gramática e, no máximo, 1 de estrutura sintática. Qualquer limite que ultrapasse a norma prevista dentro dessa competência, você vai ser penalizado. Já a competência 2 diz respeito ao enquadramento da tipologia textual dissertativa argumentativa da sua redação. É aqui que vai julgar também a questão do tangenciamento do tema. Se você não abordou o tema, todas as partes por completo dentro da proposta temática da redação. E aqui também você é avaliado de acordo com o repertório sociocultural, se ele tem uso. Se ele é legitimado, se é pertinente e tem um uso produtivo em relação à discussão proposta que você teve. Na competência 1 eu não falei, né? Eu fui classificado no nível 4 e ganhei 160 pontos. Na competência 2 eu fui classificado no nível 5 e ganhei 200 pontos. Na competência 3, a competência 3 já está relacionada aí à inter-relação entre os parágrafos. No sentido de que, se você tem um planejamento da sua introdução, se você apresenta a causa, apresenta a consequência, se você tem um posicionamento colocado na sua introdução, você vai ter que apresentar esse posicionamento no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e resolver o seu posicionamento na sua proposta de intervenção, resolver os problemas que você abordou de acordo com a sua tese na redação. E se tiver aí algum erro dessa relação entre parágrafos, né? Se você abordar uma coisa na introdução, por exemplo, e não resolver ela na sua proposta de intervenção, ou não abordar muito bem no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, você vai ser penalizado aí nessa competência. Né? Então, um corretor aí me deu o nível 5, 200 pontos aí nessa competência, e outro corretor me deu o nível 4, né? 160. E fez a média e deu 180 pontos aí nessa competência. A competência 4 ela diz respeito à utilização de elementos coesivos de retomada e de interligação dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. É o conectivo no início de cada parágrafo e o conectivo aí no meio dos parágrafos, né, que você utiliza para poder interligar suas ideias e a relação entre os parágrafos aí, de acordo aí com cada texto. Essa competência 4 aí eu fui classificado aí no nível 5 por ambos os corretores, alcançando 200 pontos. Na competência 5, ela já diz respeito a você elaborar a proposta de intervenção. Só a proposta de intervenção vale 200 pontos, né? E cada elemento constituinte da sua proposta de intervenção vale 40 pontos, que é o agente, ação, meio modo, finalidade e o detalhamento. Aqui ou você faz uma proposta de intervenção para resolver os 2 problemas que você apresentou no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, totalizando aí 2 propostas de intervenção, ou você faz uma proposta de intervenção que resolva os 2 problemas, totalizando uma proposta de intervenção relacionada aí à sua discussão.
Ou você faz 2 propostas de intervenção, uma para cada problema, ou uma proposta de intervenção que resolva os 2 problemas que você apresentou. Mas, necessariamente, você tem que resolver os 2 problemas. E a proposta tem que estar conectada com a discussão que você trazia pelo texto. Senão ela pode estar completa, mas você vai ser penalizado aí na competência 3 porque a proposta de intervenção ela não está conectada com o texto. Certo? Então aqui são os microdados aí do Enem, né? No ano de 2022, 5,4% das pessoas conseguiram ir 900 mais na redação. Agora vamos aqui para a nossa análise da redação. Em relação aqui à minha introdução, o que você tem que ter na introdução? Você tem que ter apresentação do tema, ou seja, a contextualização. Você tem que ter o seu posicionamento e você tem que colocar causas e consequências para o seu posicionamento, para a sua problemática que você vai abordar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então eu escolhi aqui fazer uma contextualização com a ideia de João Calvino. Eu falei aí que, na concepção do teólogo João Calvino, a política deve assegurar a isonomia e mediar o bem comum da população. Eu citei essa questão de bem comum, por quê? Porque nesse paradigma calvinista, o bem comum é o bem para todos. Se é bom para mim, é bom para você e é bom para todo mundo. Então, relacionando essa quebra de paradigma, se você tem um problema social apresentado pelo tema da redação, você não vai ter um bem comum para todo mundo. Porque se o tema representa um problema social que está indo contra a liberdade individual de uma pessoa, você vai ter uma quebra desse bem comum. Você vai ter uma quebra desse preceito estipulado por João Calvino. Consequentemente, o bem comum não vai ser atribuído a todo mundo. Então eu fiz essa contextualização e eu vou interligar essa citação, certo? Essa citação legitimada, que até então não era pertinente ao tema, porque eu não consegui fazer relação com o tema ainda, mas eu vou fazer o uso produtivo dessa citação para poder interligar com o tema. Então vai ser o uso produtivo que vai trazer a pertinência para a discussão dentro da nossa redação. Beleza. No entanto, isso aqui é um conectivo, né, do tipo operador argumentativo, um conectivo aí de adversativo, significa que eu vou negar o pressuposto estabelecido por João Calvino, que para ele é assegurado o bem comum a todo mundo. Só que na prática não é bem o que acontece. E agora, como eu fiz a contextualização, eu vou apresentar o tema da redação. No entanto, no Brasil, observa-se, por meio dos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, um problema referente à quebra do preceito fundamental proposto no paradigma calvinista. Então, eu apresentei o tema, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais, relacionando com a discussão proposta aí por João Calvino, e eu falei que a questão da relação entre o tema, já que é garantido de acordo com João Calvino, bem comum para todos, de acordo com a problemática trazida por... Já que você tem desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, esse bem comum não é para todo mundo. Por quê? Os povos tradicionais povos tradicionais e comunidades não têm o bem comum proposto por João Calvino. Então você tem essa quebra desse paradigma, certo? Então essa aqui é a minha apresentação do tema e aqui é a minha tese. Representa um problema referente à quebra do preceito fundamental proposto no paradigma calvinista. Esse é o meu posicionamento, certo? Então, já que eu fiz aqui a apresentação do tema, já que eu fiz a contextualização, agora eu vou colocar causas e consequências para abordar no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e defender a minha tese, defender o meu posicionamento, certo? Então, eu coloquei aqui, sendo assim, entende-se que as causas dessa problemática pairam sobre os âmbitos político e moral. Ou seja, a questão de política, eu vou falar no desenvolvimento 1. E a questão de moral, eu vou falar no meu desenvolvimento 2. Relacionando com o meu posicionamento referenciado aos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Porque eu apresentei esse tema e falei que isso é uma problemática, certo? Então, esse é o planejamento de parágrafos previsto aí na competência 3, certo? É a relação entre parágrafos. Porque se você planejou essa questão, você vai abordar aí nela a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e vou resolver essa questão referenciada à questão política e à moral na minha proposta de intervenção. Esse é um bom planejamento de parágrafos e adequação aí da competência 3. E também o uso aqui de conectivos, né, que eu utilizo conectivos aí no início de cada parágrafo, após aí cada ponto, para poder relacionar aí as minhas frases, né, dentro aí da redação. Então isso aí se adequa principalmente também à competência 4. Utilização de conectivos. E também a competência 2 está sendo abordada, né, porque eu abordei a questão da tipologia textual dissertativa, argumentativa e fiz o meu repertório sociocultural, certo? Eu utilizei ele é legitimado, ele é pertinente e eu trouxe um uso produtivo de acordo com o tema, né? Quando é a competência 2. Então, nesse sentido, eu vou relacionar agora o quê? A questão da política aqui, ó, que eu prometi falar na minha introdução, né?
Nesse sentido, sob a perspectiva do sociólogo Max Weber, o direito jurídico deve consistir na garantia da coexistência harmônica das liberdades individuais. Ou seja, essa questão desse direito, da questão política referenciada, deve existir, deve ser garantida harmonicamente as liberdades individuais para todo mundo, para todos os povos. Só que de acordo com a problemática não é bem isso que acontece, certo? Porém, no cenário brasileiro, no qual o princípio calvinista de isonomia é posto em xeque por falta de amparo governamental, ou seja, a questão aqui, ó, eu falei que João Calvino, a questão do bem comum, ele deve assegurar o bem comum para todo mundo, e aqui essa questão do preceito jurídico, né, da questão da coexistência harmônica de liberdades individuais, é posta em xeque justamente por quê? Porque a questão de João Calvino não é amparada governamentalmente. Então eu apoio essa questão retomando a citação que eu fiz na minha introdução com a discussão proposta. Se você fez uma citação na introdução, aborde ela no desenvolvimento e na proposta de intervenção, porque senão vai ficar uma citação vaga e solta, e você pode perder ponto na competência 3, que é a relação entre parágrafos. Porque se você prometeu na sua introdução falar de uma citação, de um repertório, se você não abordar ele ao longo do seu texto, você pode ter um problema referenciado aí à relação entre parágrafos. Tá? Tem gente que perde ponto na redação porque faz citação na introdução, não retoma ela ao longo do texto. Aí vai ficar uma citação solta e uma citação vaga. Consequentemente, aí você pode perder pontos aí na competência 3 porque fez a citação na introdução. Beleza, retornando aqui. Porém, no cenário brasileiro, no qual o princípio calvinista de isonomia é posto em xeque por falta de amparo governamental, fica nítido que a situação dos indígenas configura uma afronta às suas liberdades individuais. Ou seja, eu relacionei essa questão dos indígenas, a questão de comunidades e povos tradicionais, que, se você tem um bem comum garantido para todo mundo, de acordo com João Calvino, para os indígenas, que tem essa problemática social abordada pelo tema, não é bem o que acontece. Então, eu relacionei essa questão aí com o repertório. Desse modo, seguiria garantido o conceito calvinista de igualdade na Constituição Cidadã de 1988, é respeitá-lo. Haja visto o fato de ser negado a dezenas de índios, privados pelos desafios da invasão de terras, provocados pela expansão da fronteira agrícola brasileira, o direito à valorização da cultura indígena e demarcação de suas terras. O que é que acontece? Eu, como técnico em agropecuária, graduado aí pelo IF Goiano, eu sei dizer que, pelo meu contato com comunidades e povos tradicionais, eu relacionei essa questão dos direitos garantidos na Constituição com essa quebra de paradigma. Por quê? Porque, de acordo com a invasão de terras provocadas pela expansão da fronteira agrícola brasileira, você tem um desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Porque se você não tem nem esse direito que é assegurado aos indígenas, que não é assegurado para essas pessoas, você constitui esse desafio para valorizar a cultura indígena brasileira. Então eu relacionei essa quebra desse paradigma, a quebra desse direito com a expansão da fronteira agrícola. E eles perdem esse direito à valorização da cultura e demarcação de suas terras. Porque se você não tem a demarcação das terras, que é garantido na Constituição Cidadã de 1988, os indígenas têm direito à demarcação de suas terras, só que na prática não é bem o que acontece. Então você tem uma desvalorização na medida em que você garante um direito na Constituição, só que você tem a cidadania de papel. É garantido na Constituição, só que na prática não é bem o que acontece. Então eu interliguei essa relação nesse parágrafo. Qual que é o problema aí nesse parágrafo? Olha, tem muita informação dentro desse texto, tem muita informação nesse parágrafo. Eu coloquei aí duas citações e retomei a citação da minha introdução. Né? Então, eu posso comprometer a minha relação entre parágrafos na medida em que eu não relaciono muito bem esse repertório com a minha discussão proposta. Porque aqui tem basicamente mais da metade do parágrafo só de citação. E eu coloco poucas partes com o meu posicionamento, né? Com as minhas palavras, com a minha argumentação em relação ao tema. Então esse pode ser um problema aí que me fez perder ponto aí na competência 3, por exemplo, né? Da relação entre parágrafos, porque tem muita informação aí dentro desse parágrafo e talvez possa ter comprometido aí o planejamento. Agora o outro parágrafo, desenvolvimento 2. Se eu prometi aqui falar do meu desenvolvimento 1, da questão política, no meu desenvolvimento 2 eu vou falar dessa questão moral associada aí aos desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, certo? Outro sim, ou seja, outro conectivo, adequando à competência 4, segundo o historiador Leandro Carnal, eu abordei de Leandro Carnal, né, para falar dessa questão da moral. A moral pode ser entendida como um conjunto de pressupostos internos que fazem o indivíduo tomar atitudes. Por conseguinte, percebe-se que o desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais encontra um forte alicerce na estagnação de atitudes sociais. O que eu quis dizer com essa parte? Eu quis dizer que, para Leandro Carnal, você toma certas atitudes, certo?
construídas moralmente. Ou seja, a moral faz você tomar certas atitudes. Pode ser boas ou pode ser más, de acordo com o pressuposto que é imposto sobre você, né? Então, quando a gente observa a questão do desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais, a gente observa que, percebendo, relacionado com a estagnação social, que você tem essa problemática relacionada com a questão moral, porque você tem uma estagnação de atitudes sociais, ela é motivada principalmente por pressupostos arraigados incorretamente. Ou seja, você tem pressupostos moralmente incorretos sobre você. Você foi ensinado moralmente a não valorizar comunidades e povos tradicionais. Então eu relacionei essa questão da moral a essa questão. A questão da problemática trazida pelo tema. Porque se você tem desafios para valorizar comunidades e povos tradicionais no Brasil, a questão moral é que você é ensinado a não valorizar essas comunidades. Então eu relacionei essa questão da moral justamente para trazer essa forma de argumentação. Agora eu vou aprofundar essas relações aí, né, de causa e consequência, nesse parágrafo. Essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade não se movimenta em prol da erradicação dessa problemática. Que problemática que é essa? A problemática trazida pela moral, que você não valoriza comunidades e povos tradicionais. Consequentemente, você tem uma desvalorização desses povos. Essa situação ocorre porque, infelizmente, a sociedade não se movimenta em prol da erradicação da problemática trazida pela moral. Pelo contrário, ela adota uma posição individualista por não mensurar como a falta do reconhecimento de trabalhos artesanais dos quilombolas como patrimônio cultural causa impasses, por exemplo, a desvalorização desses povos. O que eu quis dizer com essa parte? Relacionando aí com o meu posicionamento em relação ao tema, né? Relacionando aí com uma discussão proposta pela problemática trazida aí pelo tema de redação. Eu abordei nessa parte a questão moral. Você é ensinado moralmente a desvalorizar trabalhos artesanais. Porque pensa, uma pessoa ela faz, por exemplo, um tipo de artesanato. Ela coloca um preço, ela vai vender. Aí na medida que ela vai vender, o comprador fala, mas essa coisa tá cara. Ela está desvalorizando moralmente o trabalho artesanal, o trabalho dos quilombolas. Consequentemente, se você tem essa problemática relacionada à desvalorização moral desses povos, você tem um desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais, certo? Então, nesse sentido, você tem essa problemática. Então, eu abordei moral no desenvolvimento 2, questão política no desenvolvimento 1. Consequentemente, essas são minhas duas problemáticas, relacionadas com o meu posicionamento. Porque se o meu posicionamento, a minha tese, lá em cima eu falei que você tem um problema referente à quebra do preceito fundamental proposto no paradigma calvinista, o meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2 vai ser para justificar essa problemática, para justificar esse posicionamento em relação ao tema. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Certo? Então eu defendi a minha argumentação com esse pressuposto. Agora a minha proposta de intervenção, eu optei por fazer duas propostas de intervenção. Uma para resolver a questão moral e outra para resolver a questão política. Certo? Infere-se, portanto, que é imprescindível a mitigação dessa quebra no paradigma calvinista. Eu retomei o meu posicionamento, eu retomei a minha tese, porque eu falei lá em cima que você tem um problema, de acordo com o tema da redação, porque você não tem a concepção de bem comum para todo mundo. Então é a quebra do paradigma calvinista, né? do preceito que ele estipulou. Então, para você mitigar, para você resolver essa questão, para resolver essa quebra de paradigma, agora que vai vir a minha proposta de intervenção. Agora que vai vir agente, ação, meio, modo, finalidade e detalhamento, certo? Então aqui. Para tanto, ou seja, para resolver essa problemática, o governo federal, agente, deve, por meio do Ministério da Educação, meio, modo. Aqui se eu colocasse, por exemplo, governo federal, Ministério da Educação, seriam 2 agentes. Agora se eu colocar por meio de, significa que é o governo federal por meio do Ministério da Educação. Então o Ministério da Educação, nesse sentido aqui, fica sendo o meio, modo da minha proposta de intervenção. Então, agente, governo federal, meio, modo, Ministério da Educação. Ele deve selecionar uma equipe de literatos especialistas nas principais obras de cunho moralizante. Ou seja, essa questão é o quê? É a ação. Para que, com base nelas, confeccionem peças e novelas que forneçam os devidos pressupostos aos indivíduos. Certo? Então, isso aqui é o quê? Agente, meio, modo, ação. Essa aqui é se relacionar à equipe de literatos, né? Confeccionar peças e novelas que forneçam os devidos pressupostos aos indivíduos. Isso aqui é a finalidade. Então, só nessa parte já tem agente, ação, meio, modo, a finalidade. Agora eu vou trazer o quê? O detalhamento. Essa inserção, ou seja, dessas peças e novelas, se dará para o acréscimo de conteúdo nas escolas e na mídia tradicional.
certo? Essa questão para resolver o paradigma moral trazido pela discussão que eu trouxe lá em cima, no meu desenvolvimento 2. Só que aqui tem um problema. Porque quando eu falo nessa questão de equipe de literatos especialistas, em nenhum momento do texto eu falei dessa questão de literatos. Eu não falei dessa questão de especialistas em questões morais para resolver a problemática moral trazida pelo texto. Então esse pode ser um problema aí que me fez perder ponto na competência 3. Porque aqui eu introduzi um novo aspecto na minha proposta de intervenção que eu não tinha abordado no meu desenvolvimento, nem na minha introdução. Então esse pode ser um problema que referenciou a minha... que quebrou, né, a minha... boa relação entre parágrafos e um corretor me tirou aí 40 pontos aí nessa competência, né? Beleza, acabado aí a minha primeira proposta de intervenção, eu vou começar agora a questão da segunda proposta de intervenção, né, para resolver o outro problema. Ademais, deve também fornecer ao Ministério Público, outra agente, né, os devidos recursos para a agilização dos processos relacionados à desvalorização dos quilombolas. Ou seja, eu abordei essa questão aqui dos quilombolas, que eu abordei aqui no desenvolvimento 2, né, que eu falei que eles não são valorizados por seus trabalhos artesanais, né, não é incluído no patrimônio cultural, porque quando você inclui a questão de trabalhos artesanais, o reconhecimento como patrimônio cultural, você tem uma nova atribuição desse trabalho, você tem uma nova atribuição e valorização dessa questão de trabalho artesanal. Porque se você, por exemplo, não tiver um selo de garantia, certo? Você tem uma desvalorização do preço do seu produto. Você tem uma desvalorização do seu trabalho. Então, se você atribuir um reconhecimento de patrimônio cultural pelo trabalho artesanal que os povos quilombolas fazem, você vai ter uma valorização do seu trabalho. Então, foi isso que eu quis dizer com esse tema, né? que eu quis abordar aí nessa questão. Nesse contexto, os indivíduos que, pela razão, governam a si próprios não cometerão mais este infame, ou seja, essa questão referenciada a essa problemática. E as leis que governam a multidão garantirão a plena isonomia, conferindo aos indígenas total liberdade, edificando, assim, o bem comum. Então, o que eu fiz aqui na minha proposta de intervenção? Eu resolvi a questão da moral e eu resolvi parcialmente aqui, ó, a minha questão da política, né, que eu visei no meu desenvolvimento 2. Por quê? Você tem que resolver os dois problemas que você abordou. E aqui eu resolvi ele parcialmente, né, referenciado à questão da política. Eu falei que as leis referenciadas à norma política vigente, que eu abordei no meu desenvolvimento 1, vai ser resolvida por meio da questão governamental, por meio dessa questão relacionada à isonomia, à igualdade de direitos referenciadas na Constituição, referenciadas à cidadania de papel. Porque se você tem um direito garantido na teoria, na prática não é bem o que acontece. Então eu quis resolver essa questão. Porque se é assegurada a demarcação de terras indígenas na Constituição, na prática tem que estar efetivada essa questão desse direito. Então é essa problemática que eu tinha abordado no meu desenvolvimento 1 que eu quis resolver aqui na minha proposta de intervenção, certo? Talvez aí essa questão dessa relação de parágrafos também, na competência 3, tenha sido comprometida porque eu não abordei todos os aspectos aí que eu tinha colocado aí no meu desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, né? Porque se eu falei aqui da questão de invasão de terras, eu tinha que ter retomado essa questão na minha proposta de intervenção. Se eu falei aqui da expansão da fronteira agrícola, eu tinha que ter retomado aqui na minha proposta de intervenção. Eu não posso deixar para o meu corretor interligar essas informações e ele fazer nexo com as informações. Ele fazer nexo que, se eu falei, se o aluno falou isso, então ele quis dizer que estava referenciando aquela problemática. Não, você não pode deixar para o seu corretor interligar essas ideias. Você tem que deixar bem claro para ele. Então talvez esse tenha sido um problema que também fez me perder ponto na minha competência 5. Porque se a minha proposta de intervenção ela não estiver conectada com o tema, se ela não estiver conectada com a discussão que eu estava referenciando, né, trazida no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, eu vou perder ponto na competência 3, relação entre parágrafos. E se a minha proposta de intervenção não resolver todos os problemas, eu vou deixar uma abra para o meu corretor ficar inseguro em me dar 200 pontos na competência 5. Porque se eu não resolver todos os problemas, vai ter uma relação entre parágrafos comprometida. E o objetivo da proposta de intervenção é resolver a discussão que você tinha trazido pelo tema. Se você não resolveu, problema para o seu corretor. Porque ele vai ver isso como uma questão de um erro que vai ser penalizado aí na competência 5. Então talvez isso seja aí um dos motivos, né, que um corretor me deu 160 pontos aí na competência 5. E na questão aí da gramática, né, da competência 1, talvez essa questão das vírgulas aqui que eu coloquei, né, observe que eu coloco muita vírgula,
Tem algum erro, alguma problemática abordada que um corretor viu e ultrapassou aí o limite, né, dos 3 erros aí previstos na competência 1 e me fez perder ponto, tá? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dessa análise e comentários aí da minha redação, de identificação dos possíveis erros que também me fez perder ponto aí nas competências, né, 1, 3 e na 5. Espero que tenha ajudado você e até a próxima.